Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém! Por favor, tome seu assento. Por favor, fique à vontade. Eu peço que você, por favor, abra comigo a sua Bíblia. Em Lucas capítulo de número 10. Lucas capítulo de número 10. Como já foi lido e citado aqui o tema de vocês, então para nós ganharmos tempo, Lucas capítulo 10, e você localiza comigo o versículo de número 38. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Você achou e diga amém? Amém. Caminhando Jesus com os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ali estava Maria, sua irmã, que resolveu ficar sentada aos pés do Senhor, porque queria ouvir a sua palavra. Marta, porém, estava muito ocupada com muita coisa para fazer. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha para trabalhar? Diga que venha me ajudar. Então o Senhor lhe respondeu dizendo: Marta, Marta, você está muito preocupada e inquieta com muitas coisas desnecessárias. Todavia, uma coisa apenas é prioridade, e Maria escolheu. E Maria escolheu. E Maria escolheu a boa parte, a qual ninguém poderá arrancar dela. Você diz amém? Amém. Meus irmãos, graças a Deus que por intermédio de Jesus Ele nos concede a boa vitória de estarmos nessa noite congratulando, glorificando e exaltando o nome bendito de Jesus. A Ele sempre honra, glória, louvor e adoração. Eu agradeço a Deus pela prioridade de estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Eu acredito, sem demagogia, sem hipocrisia nenhuma, que teria gente melhor do que eu para estar aqui palestrando para os jovens, mas coube a nós a boa sorte nessa noite de hoje e que Deus nos dê graça para falar a esses pequenos de Deus. Deus abençoe nosso irmão William pelo convite, o pastor pela receptividade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Da outra vez que eu vim aqui, eu divulguei o livro com a permissão do pastor. Algumas pessoas adquiriram da última vez que eu vim aqui, outras não puderam. Então, aqueles que puderem ajudar hoje, comprar o livro do pastor, vai ser bem-vindo. A melhor maneira de você, pai e mãe, ajudar o seu filho é ajudá-lo a desenvolver uma leitura referente às coisas de Deus. Então, você, pai e mãe, quiser comprar um livro para abençoar o seu jovem, a sua jovem, faça isso, que é um presente de Deus para a vida dele. Meus irmãos, Jesus, por 3 anos e meio, ele desempenhou na terra um ministério chamado ministério itinerante. Ou seja, Jesus não teve uma base fixa. Jesus não teve um lugar fixo aonde ele podia pregar e ensinar. Pelo contrário, Jesus ele desenvolveu um ministério itinerante, onde não tinha uma base móvel. Todo dia estava em um lugar diferente, em uma aldeia diferente. E Jesus ele nunca mediu esforços naquilo que diz respeito a lugares para pregar. E principalmente o tipo de plateia que ele tinha que pregar. Quando precisou subir a montanha para pregar, ele pregou.
Quando precisou descer a serra para pregar nas margens do rio ou do mar, ele foi e pregou. Quando precisou pregar na praça, ele pregou. Quando precisou pregar pelas ruas, ele pregou. Quando precisou entrar no sinédrio, na sinagoga, no templo para pregar, ele pregou. E muitas das vezes, quando precisou entrar dentro dos lares, ele também entrou para pregar. Foram pouquíssimos os lares que Jesus entrou, na verdade. Mas todo lar que Jesus entrou ali para pregar, naquele lar ele deixou uma marca eterna. Naquele lugar ele salvou, ele curou, ele libertou, ele reformou, restaurou, restituiu, enfim, fez aquilo que era cabível, que a ele somente pertencia fazer. Mas existem algumas cidades, alguns lugares que Jesus entrou, aonde a Bíblia nos dá uma importante informação, que foram lugares em que Jesus entrou uma vez só. E ainda que neste lugar ele tenha feito tudo isso que agora eu acabei de dizer, ele só entrou uma vez. Por exemplo, Jesus entrou em Jericó uma vez só. E lá ele teve um encontro com aquele jovem rico. Lá ele curou o cego Bartimeu. Lá ele salvou Zaqueu e a sua casa, mas ele foi embora e nunca mais voltou. Lá em Mateus 15 diz a Bíblia que ele entrou numa cidade chamada Tiro e Sidom. Ele teve um encontro com uma mulher cananeia, e a Bíblia diz que além de Jesus salvar aquela mulher, também curou e libertou a sua filha. Ele foi embora e nunca mais voltou. A Bíblia diz que Jesus ele foi em Cesareia de Filipos apenas uma vez só, e ali ele falou acerca daquele famoso sermão, o sermão da onde ele disse que ele era a pedra que a sua igreja ia ser fundada. Ele foi embora e nunca mais voltou. Jesus entrou na cidade de Naim, ressuscitou o filho da viúva, nunca mais voltou. Mas Betânia é o único lugar na Bíblia em que Jesus não entrou uma vez só. A Bíblia vai dizer que em Betânia Jesus entrou pelo menos 3 vezes. É a única cidade na Bíblia com registros e informações bíblicas que Jesus entrou pelo menos 3 vezes. O que Betânia tinha de tão importante, a ponto de atrair para dentro dela a presença do bom mestre? O que Betânia tinha de tão especial? O que Betânia tinha de tão diferente, a ponto de fazer Jesus entrar 1, 2, pelo menos 3 vezes? Bom, o porquê está pelo menos no nome Betânia, porque a palavra Betânia quer dizer casa de gente pequena. Betânia quer dizer casa de gente humilde. Betânia quer dizer casa de gente simples. E eu não tenho dúvida, irmãos, que Jesus sempre fará questão de entrar em um lugar que tem gente pequena, em um lugar que tem gente simples, em um lugar que tem gente humilde. Toda vez que Jesus chegar no ambiente, ele encontrar pessoas simples, pequenas e humildes, ele sempre fará questão de voltar uma segunda vez. Mas no lugar que ele entrar e ele encontrar pessoas que vão querer brilhar mais do que ele, se aparecer mais do que ele, se amostrar mais do que ele, você tenha certeza, ele só vai entrar uma vez só e nunca mais vai voltar. Então Jesus entrou em Betânia 3 vezes no mínimo, porque ali era lugar de gente pequena, era lugar de gente humilde. E o segundo motivo, porque Jesus entrou mais de uma vez em Betânia, porque Betânia era lugar de amigos. Quando Jesus chegava em Betânia, ele não era recebido como em outros lugares, porque os outros lugares o recebia apenas como se fosse um operador de milagres, como se fosse apenas um mero curandeiro, como se fosse
uma fonte esgotável de energia milagrosa. Mas quando ele entrava em Betânia, ele era recebido ali não como pregador, como profeta, como curandeiro. Toda vez que Jesus chegou em Betânia, ele foi recebido como amigo. As pessoas o recebiam como amigo. As pessoas abriam a porta da casa para receber não o Jesus profeta, mas o Jesus amigo. E é por isso que Jesus sempre fazia questão de dar uma passada lá em Betânia. As 3 vezes que Jesus aparece na Bíblia é Lucas capítulo 10, João capítulo 11 e João capítulo 12. É as 3 vezes que a Bíblia registra Jesus entrando lá em Betânia. A primeira vez, quem vai dar essa informação é Lucas, e está aqui no capítulo 10, texto que ora nós acabamos de ler. Não sei o que causou a entrada de Jesus em Betânia naquele dia. Eu não sei se foi propósitos de evangelismo, eu não sei se foi uma visita casual, eu não sei. Mas assim que Jesus chegou em Betânia, ele recebeu um convite de pousar na casa de uma família. Lázaro não aparece aqui porque é irrelevante. A espinha dorsal do texto não gira em torno de Lázaro, como João 11 e João 12. Aqui, a figura central do texto é Marta e Maria. Marta convida Jesus para se hospedar na sua casa. Era comum naqueles dias a pessoa mais rica, mais abastada da cidade, convidar o pregador para pousar na sua casa. E Marta, pelo que me parece, a cidade de Betânia, a maioria das moradias que haviam ali, pertencia à família de Lázaro, de Marta e de Maria. Era uma família abastada, era uma família rica, era uma família próspera. Então convida Jesus para pousar na sua casa. Só que tem um porém, não é só Jesus. Jesus tem 12 obreiros que andavam com ele. Então recebeu Jesus e também recebeu os seus 12 discípulos. Então Marta entendeu que tinha 13 bocas para dar o que comer naquele dia. Então ela entendeu que tinha muita coisa para fazer na cozinha. Se fosse a gente, ela tinha que fazer um cuscuz. Naquele dia ela tinha um feijão para colocar no fogo, um arroz para cozinhar, uma carne de panela, enfim, alguma coisa. Marta foi na cozinha preparar para Jesus, os discípulos e os convidados comerem naquele dia. E as horas vão passando, irmãos, porque cozinhar para um é uma coisa, cozinhar para 2 é uma coisa, agora cozinhar para 13 ou mais pessoas é outra coisa. Isso demanda tempo e trabalho. Só que aí, a menor da casa, a moça, a jovem, chamada Maria, ela entendeu que a presença dela na cozinha, naquele momento, não era necessária. Porque enquanto Marta optou pelo trabalho, escolheu o serviço, escolheu a panela, o fogão e a comida, a Bíblia diz que Maria resolveu sentar nos pés de Jesus. Porque me parece que aquilo que Jesus estava falando naquele momento, aquilo que Jesus estava pregando naquele momento, era mais importante do que mexer na panela. Era mais importante do que cozinhar qualquer coisa na cozinha. E Marta se sentiu atarefada, sobrecarregada. Ela deixa o que estava fazendo na cozinha, corre até o centro da sala e lança no rosto de Maria sérias acusações. Ela começa a falar: mestre, não te importas que eu esteja trabalhando sozinha na cozinha? E esta aí está sem fazer nada? Diga para ela e me ajudar. Em outras palavras, Maria está preguiçosa. Marta começou a acusar Maria de negligência, de preguiça, de omissão. E Jesus, do jeito calmo dele, sereno dele, olhou para Marta e disse: ô Marta,
Você não entendeu o propósito da minha visita na sua casa. Eu nunca entrei pela sua comida. Eu não vim aqui pelo teu feijão. Eu não vim aqui pelo teu cuscuz. Eu não vim aqui pelo teu tempero. Eu não entrei aqui nem por causa porque você é rica na cidade. Eu entrei aqui por causa de você, de Marta, de Maria e de Lázaro. Então faz o seguinte, volta para onde você estava e deixa a Maria aqui aonde ela está. Porque eu te digo que Maria escolheu a melhor parte. E a parte que ela escolheu, ninguém pode arrancar de dentro dela. Aí aqui surge uma pergunta teológica. Quem é que errou aqui, irmãos? Quem é que está equivocado aqui, Marta ou Maria? Será que quem errou foi Marta porque resolveu trabalhar e não adorar? Ou será que quem errou aqui foi Maria, que resolveu adorar, mas esqueceu de trabalhar? O que é melhor, irmãos? Trabalhar ou adorar? Adorar ou trabalhar? A pergunta, de novo, é retórica. Não precisa responder quem errou. Marta porque trabalhou e não adorou? Ou Maria porque adorou e não trabalhou? Na verdade, não é equívoco aqui. Não há nenhum erro. Nenhuma das duas errou. Porque é bom trabalhar, como também é bom adorar. É bom adorar, como também é bom trabalhar. A diferença é que Maria conseguiu entender o que Marta demorou para entender. Maria, ela entendeu que melhor do que obra de Deus é o Deus da obra. Maria entendeu que nunca obra de Deus foi mais prioritária do que o Deus da obra. Melhor do que obra de Deus sempre foi e sempre será o Deus da obra. O Deus da obra vem em primeiro lugar, aí depois a obra de Deus. Porque a obra de Deus sem o Deus da obra não tem sentido. Obra de Deus sem comunhão com o Deus da obra não tem valor. Obra de Deus sem comunhão, sem intimidade, sem relacionamento com o Deus da obra não tem sentido. Então Maria entendeu que melhor do que a obra de Deus é o Deus da obra. E aqui ela escolheu, e escolheu bem. Porque na verdade, quando ela escolheu ficar aos pés do Mestre, o que ela estava escolhendo era intimidade. O que ela estava escolhendo era comunhão. O que ela estava escolhendo ali era relacionamento. E toda vez que você escolhe comunhão, toda vez que você escolhe intimidade, toda vez que você escolhe relacionamento com Deus, você escolhe bem. É isso que Jesus queria passar para aqueles discípulos. É isso que Jesus queria passar para Marta. E é isso que, em poucas palavras, Jesus quer passar para os jovens e para cada um de nós que estamos aqui. Porque esta sempre foi a proposta do reino de Deus. Esse sempre foi o projeto. Esse sempre foi o planejamento primário do reino de Deus. Qual, pastor? Que o homem buscasse e tivesse relacionamento com Deus. Deus sempre sonhou com isso, numa linguagem antropomórfica. Deus sempre quis que o homem tivesse relacionamento, que o homem tivesse comunhão com Ele, que o homem buscasse intimidade com Ele. Isso daqui não vem de hoje, irmão, isso aqui vem lá do Éden. A Bíblia diz que lá no Éden, Adão e Eva nunca precisou fazer um culto. Adão e Eva nunca precisou orar. Adão e Eva nunca precisou adorar. Por quê, pastor? Porque oração, adoração e culto só passou a ser necessário depois da queda, depois do pecado. Porque hoje o que liga o homem com Deus de novo é oração, culto e adoração.
Então, antes da queda, para que cultuar? Antes da queda, para que orar? Antes da queda, para que adorar? Então, como é que Adão tinha relacionamento com Deus? É fácil. Não era Adão que ia até o culto. Não era Adão que ia até Deus. A Bíblia diz que era Deus que todos os dias ia até onde Adão estava. Era Deus que procurava Adão. Era Deus que queria estar perto de Adão. E se fosse nos dias de hoje, era mais ou menos assim: Deus descendo no meio do jardim, apertando a campainha, Adão correndo para atender, e chegando lá, Deus no portão dizendo: Adão, prepara o chá e a bolacha, porque hoje eu vim bater papo com você. Hoje eu vim me relacionar com você. Então olha como uma proposta de relacionamento com Deus não vem de hoje, é antigo. Deus sempre quis que nós tivéssemos relacionamento com Ele. A Bíblia diz que Enoque teve tamanho relacionamento com Deus, a ponto de andar com Deus. E Deus dizer: esse homem não pode ficar aí embaixo mais não. Traz ele aqui para perto. Traz ele aqui para cima. A Bíblia diz que por 3 vezes Deus dá testemunho, dizendo que Abraão era o seu amigo. E talvez não houve homem que tivesse tamanho relacionamento com Deus como Moisés. A Bíblia diz que um certo dia, Arão e Miriam resolveu fazer uma espécie de complô contra Moisés. Eles se levantaram contra a liderança de Moisés. E eles estão lá naquela reunião de rebeldes, tocando em Moisés, falando de Moisés, se insurgindo contra Moisés, se levantando contra Moisés. Moisés não estava, mas Arão e Miriam esqueceu que Deus estava no meio da conversa. E Deus não gostou de nada do que estava ouvindo. Deus desceu no meio do arraial e disse: Arão e Miriam, eu quero que vocês vasculhem o arraial todinho. E se vocês acharem um profeta, traz ele aqui para mim. Porque eu, quando tiver que falar com um profeta, eu vou falar com ele através de sonhos e de visões. Mas com o meu servo Moisés, não. Moisés, quando eu quero falar com ele, eu falo com ele face a face. Eu falo com ele tete a tete. Eu falo com ele como um amigo fala com outro amigo. Relacionamento, irmãos, é o que Deus quer com cada um dos jovens. É o que Deus quer com cada um de nós. É o que Deus quer daqueles que ocupam o plenário aí de baixo, com uma plataforma daqui de cima. Independente de cargo, independente de função religiosa, independente de carteirinha de obreiro, carteirinha de convenção, independente do que você é, cada um de nós, Deus deseja ter relacionamento com você. Comunhão, relacionamento, intimidade, está na mesma prateleira. Comunhão no grego quer dizer koinonia. E koinonia quer dizer se achegar, se aproximar, estar mais perto. Às vezes a gente acostuma com a bolha da religião. Às vezes nós vivemos um cristianismo engessado. E Deus quer que nesta noite a gente saia da redoma. Deus quer que eu e você saia da bolha. Deus quer que eu e você avance algumas casinhas. É constantemente a Bíblia dizendo: e Jesus passou para outra banda, passou para outro lado, passou para outra margem. Isso aqui não é uma mudança territorial apenas. Isso aqui não quer dizer, não tem nada a ver com mapa, com geografia. Isso aqui não tem nada a ver com território. Não é sair de um lugar para outro. É o texto dizendo que nós temos que avançar no nosso relacionamento com Deus. Sair de uma margem para outra é avançar. É prosseguir. É evoluir. É crescer. É prosseguir.
Provérbios capítulo 4 diz que a luz do justo, ela vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. Então o relacionamento com Deus, com o crente, é progressivo. Então não se limite. Subir um degrau, lute para subir o outro. Aceitou a Jesus, glória a Deus, avance as casinhas agora. Evangelho que só prega a salvação, desculpe a minha expressão, é evangelho pobre. Evangelho que só prega a salvação é evangelho medíocre. Jesus não apenas salva, Jesus enche com o Espírito Santo, Jesus também batiza com o Espírito Santo. E você aprende isso quando você avança, quando você prossegue, quando você evolui. Relacionamento com Deus é a melhor parte. Relacionamento com Deus é a boa parte que o crente escolhe. Relacionamento com Deus é a melhor escolha que um jovem pode ter na sua vida com Deus. E eu não estou falando aqui de qualquer relacionamento. Eu não estou falando de um relacionamento raso. Eu não estou falando de um relacionamento supérfluo. Eu não estou falando de um relacionamento com Deus medíocre. Eu não estou falando de um relacionamento com Deus infrutífero, sem bases. Quando eu digo que Deus quer um relacionamento conosco, eu estou dizendo que Deus quer um relacionamento sério. Que Ele quer um relacionamento profícuo. Que Ele quer um relacionamento profundo, alvissareiro, em que Ele vai deixar marcas na nossa vida e marcas eternas. Mas isso não depende só de Deus. Isso depende de cada um de nós. Porque sempre dependeu das nossas escolhas. Nunca dependeu de Deus. Porque o que Ele pôde fazer, Ele já fez. Talvez você não percebeu, mas Jesus já veio na terra, irmãos. Já veio, morreu, ressuscitou e voltou para a glória. Então o que Ele pôde fazer, já foi feito. A questão agora é as minhas escolhas. É o que eu escolho para a minha vida agora. Para a minha caminhada cristã. Para a minha conduta cristã. Para a minha vida cristã. Relacionamento com Deus sempre tem que estar na pauta cristã de cada um de nós. Prioridade aqui, irmãos, por mais que precisamos, mas prioridade aqui nunca foi dinheiro. Nunca foi casa. Nunca foi casa. Nunca foi bens. Nunca foi fama. Nunca foi reconhecimento. Prioridade aqui, irmão, sempre foi, sempre será relacionamento com Deus. Aleluia. E uma pergunta que soa no meio do auditório nessa noite de hoje: como está o nosso relacionamento com Deus? Aleluia. Como é que anda, irmãos, esse relacionamento com Deus? Se fosse para os céus dar uma nota para o nível de relacionamento de cada um de nós, que nota o seu relacionamento Deus daria? 3, 4, 5, está abaixo da média. 5,5 até passa de ano, mas passa no empurrão. 6, 7. Não sou eu que vou apontar o dedo para nenhum de vocês e dizer: ó, você está em falta com Deus, porque isso, irmão, é próprio, é peculiar de cada um. Eu não sou termômetro para ninguém. Eu não sou peneira para a fé de ninguém. Então eu não posso aqui apontar dedos e julgar quem está e quem não está com falta com Deus. Isso é introspectivo, irmãos. É cada um olhar para si. Quanto tempo eu estou orando? Qual o meu período de jejum que eu tiro por semana? Eu estou fugindo da aparência do mal? Eu estou fazendo como Daniel, recusando o manjar do rei? Como está o nosso relacionamento com Deus? Esses dias eu estava dando uma palestra, irmãos, já vou encerrar agora.
E a palestra que eu estava dando, a pauta era esta: relacionamento com Deus. 1h30 de palestra, irmãos. Apresentando Bíblia, versículos, capítulos, história, contexto, teologia, personagens, tudo possível para colocar na cabeça do jovem que relacionamento com Deus é prioridade. Terminei o seminário, um jovem me procurou no final e disse: pastor, eu fiquei apaixonado com tudo que o Senhor me disse. Ele estava chorando. Ele perguntou: pastor, depois de tudo isso que eu ouvi, a partir de hoje eu vou melhorar o meu relacionamento com Deus. Falei: glória a Deus. Só uma curiosidade: como é que isso vai acontecer? E ele me disse assim: pastor, simples, eu vou começar a frequentar o culto mais. Eu disse para ele: filho, com todo respeito, mas você está começando errado. Por quê, pastor? Porque relacionamento com Deus não se define com frequência de culto. Aleluia! Não é porque você vai 2, 3, 4, 5 vezes na semana no culto que isso quer dizer que você tem relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não se mede pelo culto da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo ou da segunda. Relacionamento com Deus não se mede com frequência de culto. Escute só e leve para casa o que eu vou dizer agora, porque é uma verdade. É possível eu nascer na igreja, crescer na igreja. É possível eu aprender a gatinhar na igreja. É possível eu aprender a falar papai e mamãe na igreja. É possível eu aprender a andar na igreja, crescer na igreja, ir para o prezinho na igreja, ir para a escolinha da igreja. É possível eu aprender a ler e a escrever dentro da igreja. É possível eu ficar um pouquinho mais crescido dentro da igreja. É possível eu cantar os cordeirinhos de Cristo da igreja. É possível eu virar pré-adolescente na igreja. É possível eu fazer igual vocês hoje, cantar no coral dos jovens da igreja, cantar na mocidade. É possível eu virar moço na igreja. É possível eu fretar na igreja, namorar na igreja, noivar na igreja, casar na igreja. É possível eu construir uma família dentro da igreja. É possível eu ter filhos dentro da igreja. É possível eu cantar na igreja, pregar na igreja, orar na igreja, louvar na igreja, liderar na igreja, ter cargos na igreja. É possível eu ver os meus filhos crescer na igreja. É possível eu ver os meus netos nascerem na igreja. É possível eu ficar velho na igreja, os cabelos brancos dentro da igreja. É possível eu ver os meus netos ficarem adultos dentro da igreja. É possível eu ficar doente dentro da igreja. É possível eu morrer frequentando o culto de uma igreja. É possível eu ser velado na igreja, sepultado na igreja. É possível eu morrer dentro de um culto da igreja e mesmo assim correr o risco de ir para o inferno, mesmo passando a minha vida toda dentro da igreja. Você é inteligente, eu vou responder, eu vou perguntar e você responde, por favor. Se eu dormir a noite toda na garagem, eu viro um carro? Se eu dormir a noite toda na garagem e eu viro uma moto? Então, para ser crente de verdade, não basta vir para o culto. Para ser crente de verdade, não basta vir para a igreja. O que define então, pastor? Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus define qual vai ser o meu futuro.
Relacionamento com Deus define que tipo de jovem eu vou ser na igreja. Porque com todo respeito, posso falar, jovens? Sim ou não? Balança a cabecinha assim para me ver. Diga por Deus. Eu conheço jovens que a camisa da Lacoste, o tênis da Nike no pé, é mais importante do que a glória de Deus na sua vida. Eu conheço jovens que o iPhone na mão é mais importante do que batismo com o Espírito Santo. Eu conheço jovem que as suas redes sociais é mais importante do que a presença de Deus. Eu conheço jovens que têm a coragem de ficar o dia todo enrolando linha na lata de pipa e não tem coragem de passar 15 minutos com o joelho dobrado orando. Eu conheço jovens que conseguem passar a noite toda jogando no Xbox e no PlayStation e não tem coragem de tirar meia hora na madrugada para buscar a Deus. Eu conheço moças na igreja que a sobrancelha, os cílios, a unha, a make é mais importante do que busca do batismo no Espírito Santo. E ainda eu ouço alguém dizer: a nossa juventude é a melhor juventude que já existiu no cristianismo. Aonde? Aonde? Irmãos, eu comecei a minha caminhada cristã em 1983, 42 anos atrás. As Assembleias de Deus era exagerada, não podia ter televisão, camisa era até a manga, usar bermuda em casa, esquece, não tinha um celular, poucas casas tinham até mesmo rádio para se ouvir. Nossos jovens eram humildes e simples, mas quando os jovens se colocavam de pé para louvar, meus irmãos, o céu se abria, a glória de Deus descia. Final de congresso, os jovens não se reuniam para depois do culto ir para a pizzaria. Os jovens resolviam acabar o congresso e subir no monte para revestir-se para o próximo ano que ainda ia chegar. Jovens de maneira semanal se reuniam um na casa do outro para fazer campanhas de oração. E eles não cessavam enquanto não vissem todos os integrantes do conjunto que eles faziam parte sendo batizados com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é a marca registrada no meio dos nossos jovens. Poder de Deus era prioridade na vida de crente naquela época, irmãos. Hoje o nosso Orkut, o nosso Instagram, o nosso Facebook é mais importante do que a presença de Deus. E Deus está falando, já tem muita Marta dentro da igreja. Eu quero levantar Marias, aquelas que escolhem a melhor parte, aquelas que querem comunhão, aquelas que querem intimidade, aquelas que querem buscar poder de Deus, batismo com o Espírito Santo. Isso daqui não é uma crítica a vocês, jovens, por favor, porque nem o nome de vocês eu sei. É uma observação teológica. Há 30 anos atrás era fácil você ver um jovem de 15 anos pregando. Era fácil você ver no meio da igreja 3, 4, 5 jovens com 15, 14 anos que pregavam a palavra e pregavam bem. Hoje, irmãos, procura na nossa igreja um jovem com 15 anos que pregue, um jovem com 16 anos que pregue. Quase não tem mais, irmãos. Vou dar um relato, um testemunho para você, porque tenho que pregar o que eu vivo. Eu tenho um filho, o Abacu, que tem 19 anos. Ele não gosta muito que eu falo isso, eu até entendo. Mas é o testemunho dele. Tem 19 anos. Olha para ele ali, ó. Abacu, levanta a mão aqui, ó. Pastor, 19 anos o Abacu que tem. Nunca deu um beijo na boca. Nunca deu um beijo na boca. 19 anos de idade. Ele fica meio dado comigo que eu falo isso, mas é verdade.
Por quê? Porque foi criado com doutrina. Eu avisei para ele: crente namora para noivar e casar. Aleluia! Crente não rala bucho no muro de escola. Crente não anda com esfrega aqui e ali. Crente não fica, crente casa. Se você quer um futuro promissor na sua vida, espera, porque a tua na hora vai chegar. Aleluia, Deus. E tinha dias que eu vi o Abacuque chegar em casa triste, porque um amigo estava namorando, o outro estava ficando, o outro estava cano. Eu falei: calma, filho. Na hora certa, a sua varoa vai chegar. E eu até brinquei com ele: você quer a Rebeca? Ele falou: quero, pai. Então aprenda a ser Isaac. Só que tem um problema: Isaac casou com 40 e teve filho com 60. Então, se você é Isaac, tem mais 20 anos para você esperar. Mas sabe o que é isso, irmãos? É ser crente. Porque uma coisa a se pensar é: com quem eu vou passar o resto da minha vida? Porque eu aprendi, irmãos, que casamento é um só. Sim ou não, igreja? Sim. Casamento é um só. Então, se casamento é um só, a pessoa que eu vou escolher para viver o resto da vida amarrado comigo, irmãos, tem que ser crente. Porque para passar o resto da vida do lado de alguém que não ora, que não lê Bíblia, que não gosta de culto, que não se demonstra crente, isso não é bênção, isso é tragédia. Então espere em Deus, a bênção vai chegar. E como pastor, irmãos, eu recebi diversos no meu gabinete para oração. E isso aqui é muito arriscado para o pastor, por quê? Porque como pastor eu não posso dizer com quem fulano ou ciclano deve casar. É uma opção própria. Mas um certo dia eu tive um testemunho para contar de uma jovem: pastor, eu estou apaixonada. É Ricardo o nome dele. Ele tem o olho verde. O cabelinho dele parece o cabelo do Cauã Raymond. Pastor, quando eu chego perto dele, o hálito dele faz os meus pelos levantar. Eu falei: mas ele é crente pelo menos? Pastor, esse é o único defeito que ele tem. Ele só não é da igreja. Eu falei: filha, é justo desigual. Eu sei que tem uns jovens feios aqui na igreja, mas um feio com unção é melhor do que um bonito sem unção. Então casa com qualquer feinho aqui e vai ser feliz. Ela disse: não, pastor, eu quero o Ricardo. Ricardo é o meu sonho de consumo. Aí eu fui procurar saber quem era o Ricardo. Baladeiro, fumador de maconha, cheirador de cocaína. Falei: tragédia anunciada, filha. Não casa não. Espera em Deus. Pastor, estou apaixonada, vou casar. Casou, irmãos. 3 meses, sumiu da igreja. Nunca mais vi. Passou 2 anos. Fui fazer um evangelismo na Boca de Fumo lá do Jardim Cumbica, famosa favela do Sata. Olha o nome da favela, irmão. Favela do Satã. Estou evangelizando, entregando folheto. Passei por uma jovem irreconhecível, nem reconheci. Assim que eu passei dela e dei os primeiros passos, ela gritou: pastor! Quando eu olhei, era quase irreconhecível, seca, viciada em crack, desfigurada. Em 15 minutos de conversa com ela, ela me contou o resultado do casamento. Apanhou, foi traída, ele viciou ela no crack e ainda contaminou ela com o vírus da AIDS. Sabe por quê? Porque escolhas definem o meu futuro. Olha o peso de quem não conseguiu escolher bem na vida. Olha o peso de quem escolheu errado. E a fase melhor para se escolher é a de vocês agora. Por quê? Porque eu já tenho 50 anos. Não tenho muita coisa mais para escolher, não. Eu não posso escolher mais com quem eu vou casar, porque já sou casado. Eu não posso escolher que profissão eu vou ter mais, porque já tenho uma.
Eu não tenho muita coisa para escolher, não. Agora vocês têm. Vocês ainda têm tempo de escolher o certo. Vocês ainda têm tempo de escolher o que é o melhor para a vida de vocês. E hoje, mediante essa palavra, e eu encerro agora, a melhor coisa que você pode escolher é isso que você está fazendo hoje. Servindo a Deus. Estando na casa de Deus. Glorificando a Deus. E vai ficar melhor se você resolver ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé, vamos orar por esses jovens. Oh, glória a Deus.